It's 2025, a new year, and the perfect time to turn your business dreams into reality. Maybe you've been tossing around a great idea, but haven't acted yet. Well, Shopify is how you're going to make it happen. Shopify makes it simple to create your brand, open for business, and make your first sale. With thousands of customizable templates, you don't need coding or design skills. Just drag, drop, and go. Plus, Shopify's social media tools help you connect all your channels and create shoppable posts so you can sell everywhere your customers scroll. Managing your business is easy too. From shipping to taxes to payments, Shopify handles the details on a single dashboard, letting you focus on what really matters: growing your business. Established in 2025 has a nice ring to it. Segue alguma regra na hora de escrever? Você tem algum método? Ou você simplesmente senta, escreve, deixa a inspiração aparecer? Tá tendo ministro da Cultura, não sei se caiu, sempre tá caindo e entrando. Não, tem ministro tem um ministro lá, mas eu tô perdido. Olá, tá no ar mais um Live com o Autor, meu nome é Raik Tavares, estamos na 13ª edição do Live com o Autor, que está no ar para você, aonde quer que você esteja conectado aqui nesse podcast, onde a gente fala com escritores, produtores de conteúdo e aquela pessoa que ama o mundo dos livros. E o meu convidado de hoje é um querido amigo que eu conheço há bastante tempo e tem uma história grandiosa, né? Passou aí por vários percalços, mas está aqui para dividir com a gente um pouquinho da sua experiência como escritor. O meu parceiro Alexandre P. Alves, vamos bater um papo aqui sobre multiverso, sobre o seu livro de prosa, de contos que ele está lançando, e ele vai dar detalhes super bacanas sobre esse livro e sobre a criação desse projeto. Aí antes da gente fazer aquele mexão e aquela choradeira de sempre, né? Pedindo você, porque aqui a gente pede, queria deixar aqui um depoimento de um cara muito querido, né? O Ebert. Ele me mandou um áudio e isso mexeu muito comigo porque eu estava bem desmotivado e esse áudio que ele mandou para mim me motivou muito, me deu muita energia e eu quero dividir com você que está aí também desmotivado. Então vamos ouvir o Ebert? Fala, Raik. Eu estava aqui hoje de manhã maratonando, né, o Live com o Autor, e uma coisa impressionante que aconteceu foi a minha percepção, né, que independente do assunto que vai ser debatido, né, nas lives, a coisa sempre se expande e toma uma proporção assim muito maior do que a gente imagina. E como isso é bom para quem está escutando, igual para mim que estava escutando ali o desenrolar dos assuntos, né? E como isso é encorajador para quem está escrevendo e muitas vezes fica inseguro, né, com relação à escrita e tudo mais. Como isso encoraja, isso dá força, isso aumenta um pouco mais o vigor, né? Porque escrever é um ato duro, né? Não é uma coisa confortável. Às vezes a gente tem que imergir nós mesmos para poder encontrar as melhores palavras a se dizer, né? A melhor forma de expressar. E foi interessante demais isso, porque a gente escutando outras pessoas falarem, né? E mostrando que na nossa simplicidade, independente do que a gente faça, porque nós não somos apenas escritores, como é que a gente pode expressar para o mundo aquilo que a gente pensa na forma dos nossos escritos, né? Isso é muito importante. O Live com o Autor realmente é uma coisa assim que é muito importante, é ideal para todo mundo que quer escrever ou está escrevendo e quer ter esse contato maior com outros escritores. Querido, valeu mesmo. Esse projeto aqui é feito com muito amor, com muito carinho. Ouvir uma mensagem como essa só me motiva mais a continuar essa estrada. E queremos você aqui em breve, tá bom? Vamos bater um papo com você em breve. Tudo de bom aí, muita luz para você, que você continue sendo esse cara maravilhoso e continue mandando ver na literatura, ok? Vai sem medo. Essa mensagem aqui é para todo mundo que está aí desmotivadão, está escrevendo, mas não sabe o que vai acontecer da sua carreira. É assim mesmo, amigo. Vai para cima, só escreva, faça o seu, busque inovar, busque fazer coisas diferentes, busca estar próximo do seu público e vai para cima, tá certo? Não tenha medo e saia do armário, seja escritor. E já pro Mechan, eu quero pedir para você, claro, ir lá na Amazon, dar aquela avaliação no livro, um giz branco na lousa de papel, se você
Gostar é claro, né? Se não gostar também pode colocar coisas boas, tá bom? E claro, compartilha esse podcast com todos os seus amigos e vai aqui no link da bio desse projeto e apoia o podcast, tá bom? Apoiando o podcast você vai estar aí tendo recompensas e claro, você vai estar ajudando na produção desse projeto. Vamos pro live com o autor de hoje? Em 3, 2, 1 e você sabe que eu vou falar claquete. Você gosta, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Pereira Alves, eu tenho 27 anos, sou escritor aqui da cidade de João Pinheiro, Minas Gerais. Também sou professor formado em Ciências Biológicas e pós-graduado em Gestão Ambiental. Nas horas vagas eu também sou músico, às vezes, né? Faço um monte de coisas e tal. Bom, eu lancei meu primeiro livro em 2016 pela editora Porto de Lenha, o Contos e Poemas Inacabados. Na sequência, em 2019, agosto de 2019, eu lancei o Contos e Poemas Inevitáveis. E atualmente eu acabei de lançar o Evangelho da Solidão e Outras Histórias, também pela Porto de Lenha. Você criou um multiverso, né, ligando três histórias, né, no Evangelho da Solidão. Como que surge as histórias, né, e o livro em si, né? Porque elas foram escritas separadamente, mas você as interligou, né? Então, eu sempre gostei muito de ler ficção, de ler, né, histórias interessantes, questões do mundo, e conhecendo autores, né, como o Stephen King, principalmente, né, dentre outros, que formam o universo em suas histórias, eu fiquei com essa vontade, né, de criar um contexto em que eu escrevesse, né, e conectasse. Inicialmente, eu trabalhei, né, durante muito tempo na história A Fotógrafa, que é a terceira história do meu livro, né? E depois, com o desenvolvimento, com questões na história que eu vi que precisavam ser respondidas, né? E aborda um tema que é muito atual e que é, acaba impressionando muitas pessoas, que é o terrorismo, né? As seitas, os grupos. E como na minha história da fotógrafa acontece eventos desse tipo, eu fui e criei a organização que está por trás desses acontecimentos, que é o Irá. E aí eu escrevi o Conto de Ira, porque eu queria falar um pouco de como essa organização funciona, assim, o começo de como ela surgiu, né? Tudo isso ao redor do romance da fotógrafa. E depois, durante o período, começando esse período de quarentena, de pandemia, né, com o coronavírus, as mortes, aí eu escrevi a parte que é mais de ficção científica do livro, que é o Evangelho da Solidão, que seria o futuro depois que tudo isso que aconteceu, né, por causa dessas causas, dessa violência, desse terrorismo, desses acontecimentos e envolvendo essa organização. Então, o Evangelho da Solidão meio que se passa depois de tudo isso, né? Lá os pandas, os quartos de sobrevivência e o personagem eu lírico, ele na solidão digital da tecnologia, ele lembra do passado e, assim, resumindo, o meu livro, ele começa do futuro e vai para o passado. Então, você lê essa situação aí do Evangelho da Solidão e depois você volta, vai no conto de Irá e na fotógrafa, para você conhecer a história de personagens que têm conexão direta com todos esses eventos que vêm acontecendo. Eu achei interessante escrever isso porque eu acho que acaba falando um pouco da vida real, porque a vida real tem muito, assim, essas organizações, essas seitas com crenças, e eu gosto muito de pensar no envolvimento, como é o que acontece na vida de pessoas comuns que estão no meio dessas tragédias,
uma que me impactou muito foi a do 11 de setembro, né, o ataque lá, né, o World Trade Center, e eu fui pensando na história de cada pessoa que está envolvida direta ou indiretamente nas coisas que tem por trás, como ficou esse o romance da fotógrafa. Alexandre, esses dois últimos livros que você lançou foi livros de poesia, né? Sim. Uma linguagem poética. Nesse seu livro, O Evangelho da Solidão, você tem esse lado poético na sua narrativa, na sua prosa? Então, acaba que tem sim, porque, na verdade, o meu próprio personagem do Evangelho da Solidão, o eu lírico, ele só é chamado de o Homem da Caixa, pela solidão que ele tá. Ele é poeta, ele é escritor, então acaba que ele tem textos escritos que tanto remetem ao passado, inspirações que ele tem, filologia, nessa solidão e no efeito das drogas que anestesiam a sociedade dele. Ele acaba lendo esses textos, né, que remetem ao passado, e foi uma forma que eu criei de contextualizar toda a minha obra, porque textos que estão tanto no Contos e Poemas Inacabados quanto no Contos e Poemas Inevitáveis fazem parte do mesmo universo, do Evangelho da Solidão. Por exemplo, no Contos e Poemas Inacabados tem um texto que se chama Explosões, que se trata de um evento, de uma coisa que se encaixa no mesmo universo. Tem um outro texto, um show, que se trata de um acontecimento que atinge um personagem lá no conto da fotógrafa lá, no Evangelho. Ou seja, esse livro ele pega e engloba eventos dos outros. Por exemplo, tem uma poesia no Contos e Poemas Inevitáveis que se chama A Fotógrafa, que é uma poesia feita pelo guitarrista para a fotógrafa. Então, meio que nesse livro eu consegui pegar essas ideias soltas que eu tinha e universalizar elas, colocar elas nesse universo conjunto. E tem muita poesia, né, obviamente, porque os personagens, né, como eu mesmo, tem músicos, escritores, poetas que estão envolvidos na história. E a própria fotógrafa que também faz poesia com as suas fotos, né? Nesse seu multiverso, né, que você criou entre essas três histórias, qual foi a maior dificuldade no Evangelho da Solidão para você chegar à última versão do livro e já entregar para a editora e estar pronto, né, a chegar ao grande público? Primeiramente, quando eu apresentei a ideia e mandei para eles, o cara sentiu que estava um pouco confuso, no sentido que, na primeira vez que ele leu, ele não pegou direito as conexões. Aí ele me mandou de volta, né, o original, e aí eu percebi, para eu dar mais sentido nisso que eu queria fazer, só que ao mesmo tempo eu queria dar sentido, mas eu não queria entregar de graça a história. O meu livro ele foi feito de uma forma que o meu objetivo é que o leitor não lesse só uma vez, que ele lesse aí, de repente ele percebesse uma coisa, depois ele quisesse voltar para ele entender, então isso aqui, né, foi, peraí, essa pessoa estava aqui, ela fez isso, tem essa marca aqui. Então, quando eles me retornaram, eu peguei e trabalhei principalmente na parte do Evangelho da Solidão para deixar mais claro que aquele personagem ali, ele tinha uma ligação, ele estava falando do passado, do mesmo passado das outras partes da história. Tipo, então eu tive que criar, nesse retorno do livro, eu criei mais, deixei mais claro, né, sem dar spoiler, claro, de trechos e situações que tornam aquele universo coeso. Às vezes, por causa de uma frase, um parágrafo que você insere muda totalmente e vai e faz o contexto ter sentido como um todo. Ótimo. Alexandre, como é uma história montada como se fosse um quebra-cabeça, onde o leitor precisa ir e vir, no sentido de que há momentos que o leitor pode ficar confuso. Você já recebeu alguma pontuação de algum dos seus leitores dizendo: olha, eu não entendi isso aqui, você está meio viajando? Assim, eu acho que a principal que eu recebi
de não ter entendido foi da própria editora na primeira vez que eu mandei. Foi aí que eu consegui linkar mais, colocar uns trechos, uns parágrafos e colocar uns elementos mais claros para ficar coeso e o leitor entender que aquilo tudo é um universo só. Porque, assim, quando eu tive essa ideia desse projeto e concluí a obra, depois trabalhei com a editora para ela ficar pronta, né, chegar no público, eu me preocupei muito com isso, de que as pessoas percebessem que é o mesmo universo, tanto que aí eu escrevi uma abertura para o livro, uma introdução, que não tinha antes, né, no original, né, e escrevi uma conclusão também, né, bem sistemática, assim, de um agradecimento, mas, né, concluindo o raciocínio e deixando a continuação, né. Eu, depois que o livro ficou pronto, eu achei interessante que leitores que, né, que leram a obra toda e comentaram comigo, tiveram visões diferentes, mas sem fugir do escopo da história original. Porque, como eu falei, que aborda questões como terrorismo, muita gente, muito leitor, ficou bem preocupado com essa parte dos acontecimentos, né, dos eventos terroristas. Né, teve até uma, uma leitora que é resenhista, que tem um canal, que ela fez uma resenha bem interessante, que eu gostei muito, sobre né, o Evangelho da Solidão, sobre o livro. Já tem leitores amigos meus que focaram mais no relacionamento dos personagens, né, no romance, né, no comportamento da fotógrafa, que eu acho que é a personagem mais, assim, profunda do livro todo, né? Tem gente que gosta muito da Clara Blue, que aparece no Evangelho também, é, né, e tem leitores que, até o caso de leitores que eu gostei muito, igual de um amigo meu que leu, e ele gostou muito da parte musical do livro, porque como os personagens do meu livro todos são músicos e tem muita música, né, na parte do conto da fotógrafa tem uma banda, né, então tem um rockstar e tudo, ele cita muito trecho de música, cita muitos artistas. Então teve um leitor, por exemplo, que ele veio comentar comigo que adorou as citações, tanto que ele pegou e anotou cada citação e fez a playlist. Eu achei muito legal, eu até compartilhei essa playlist no meu Spotify, quem quiser pesquisar lá, o Evangelho da Solidão e Outras Histórias, aí tem os 17 artistas e músicas que são citados no livro. Então é bem interessante isso, porque eu acho que eu tive êxito em criar uma obra que ela é pequena, mas ela é complexa no sentido de estimular alguns leitores a querer ler mais vezes para pegar, ó, eu percebi esse personagem aqui, esse acontecimento, peraí, tem essa coisa aqui que influencia ali, peraí, tem esse trecho aqui esse personagem aqui da fotógrafa, que é o personagem do Evangelho, peraí, esse personagem aqui do conto de Irá é parente do outro, lá da fotógrafa, então é bem legal e ter essa organização ao redor de tudo, então é interessante, né, o leitor eu fico feliz do leitor ter esse prazer de ler e pesquisar, porque eu tinha esse objetivo. Eu gosto de histórias, tem séries também que são assim, filmes, histórias que são um quebra-cabeça, é, que as pessoas podem encontrar as pistas e até chegar naquela conclusão final, às vezes, e deixar a continuação como eu quis. Tem uma série, por exemplo, a série Dark, que fez muito disso, num contexto diferente de viagem no tempo, mas usou desse elemento de falar do passado, do futuro e criar uma grande história. Ô, meu querido Alexandre, você segue alguma regra na hora de escrever? Você tem algum método, né? Ou você simplesmente senta e escreve, deixa a inspiração aparecer? Igual no Evangelho da Solidão, como é um livro de prosa, ele exige mais do que a poesia em si, né? Porque a poesia tem uns escritores que só esperam a inspiração chegar, acredita na inspiração e deixa ela chegar e escreve, né? Você teve isso, né? Ou você seguiu um método, construiu? Como é que foi para você? Então, eu nunca fui assim de seguir métodos para escrever, eu não sou muito fã de escrita criativa, mas
desses cursos. Só que assim, eu, para dizer então que eu tive como foi a minha construção, eu escrevia a fotógrafa, eu escrevia no Wattpad, né, que é o aplicativo, né, de escritores e leitores, e eu escrevia por capítulos. Então, eu fui escrevendo a fotógrafa e postando os capítulos no Wattpad. Eu por partes. Então, eu escrevi parte um, parte 2, e essas partes, né, vão dando sequência na história, né, mas montando esse contexto. E como eu falei antes, tinha coisas que eu precisava responder na história, né? Que eu precisava dar um tinha que tinha é como se eu estivesse escrevendo, tinha algo grande por trás e eu precisava descobrir o que era. E o meu método de escrever sempre, até para escrever os contos, poesias, textos, sempre foi muito de inspiração. Quando eu tenho a ideia, independente da hora, de onde eu estiver, se eu puder parar, anotar no bloco de notas no celular, anotar mais ou menos como eu imaginei, e depois eu trabalho. Eu geralmente escrevo o meu texto, depois eu vou lapidando, até ele ficar do jeito que eu acho ideal para publicar ou postar, no caso, né? Aí então eu tinha isso da fotógrafa, e depois me veio o conto de Ira, né? De Ira, que ele, que ele vem, né, trabalhar sobre essa coisa maior que está por trás, né, dos acontecimentos, né, do terrorismo, né, e tudo. E depois, com esse período, né, da quarentena, de pandemia, né, com esse momento tenso, veio a inspiração do Evangelho da Solidão, né, que é o futuro de tudo. Só que essa parte do Evangelho da Solidão ela foi bem rápida, eu fui escrevendo a prosa, né, fui fazendo e inserindo também os poemas do próprio personagem que ele é, né, e os textos, porque, por exemplo, eu tinha textos que eu tinha escrito há 2 anos atrás que entrou dentro do Evangelho da Solidão agora, porque o cara tem o diário digital, ele pensa no passado e tem um texto lá que eu coloco um acontecimento que é causado pela ira. Antes eu não tinha uma razão, eu pensei, um dia eu vou descobrir onde é que vai entrar esse acontecimento aqui, esse contozinho que eu escrevi. Então ele pegou e entrou agora no Evangelho. Então tinha coisas que eu já tinha e encaixou nesse quebra-cabeça, né? Gosto de falar, né, que a minha história é meio que um quebra-cabeça, né? Então, é, aí agora pegou esse trecho, por exemplo, fez sentido. Então, às vezes eu tenho trechos, coisas que eu escrevi em momentos de inspiração, que depois se tornam coisas maiores quando eu encaixo tudo, né? Ou eu tô fazendo essa narrativa. Mas aí quando eu tive esse êxito de ter esse insight de construir esse universo, aí acabou. Aí parece que tudo que eu tinha escrevendo, coisas picadas, eu tenho pequenos textos ainda já tem muitos que eu ainda não usei, que eu pretendo usar no próximo livro, que meio que fez sentido, tudo. Parece até meio fantasia, né? Meio coisa ficção, assim. Parece que eu tinha as ideias que surgiam é, fragmentadas e, de repente, elas fizeram sentido e se encaixaram na história. O seu livro hoje, ele demorou quanto tempo, né, para ser gestado, né? E depois, quanto tempo de produção na editora? Então, a parte da fotógrafa que é a mais demorada. Eu escrevo ela desde 2000 e acho que posso dizer 2017. Eu não tenho certeza, eu tenho que olhar as datas da primeira vez que eu citei esse nome, né? É importante falar da inspiração, né, da fotógrafa que é inspirada numa pessoa real, uma amiga minha muito especial, né, que é uma pessoa que eu conheci e a gente se conheceu e pouco prazo trocando ideia, me deu esse insight da personagem e ela topou de bom grado é, trocar ideia comigo né, e a gente conversar. Ela nem mora aqui na cidade, mas ela veio até algumas vezes para a gente sentar e trocar ideia e ela me inspirar nessa personagem, né, na fotógrafa, que é uma personagem que ela não tem nome, né? Ela só é tratada como uma fotógrafa ou outros
substantivos, né? Ou adjetivos, né, no caso. Mas a personagem, ela, né, começou assim, né, com essa amiga minha. E, lógico, eu uso muito, assim, da minha vida. Então, às vezes eu falo, eu comecei a escrever por, por meados de 2017, a fotógrafa, mas coisas da minha vida, coisas vividas, tem muita influência, porque eu acho interessante eu usar coisas que eu vi ou que eu vivi, eventos assim, e transformar em ficção para usar na história. Eu acho que muitos escritores, quase toda a maioria, usa disso, né? Eu acho bem interessante. Então, tem disso, dessa gestação toda, e a parte do Evangelho da Solidão foi gestada agora, mas no começo da quarentena, da pandemia, de ver esses casos, né, do Covid, tudo. Alexandre, é uma pergunta que eu quase não faço aqui, mas é uma pergunta que sempre eu mesmo me indago, né? Por que você escreve? Então, eu escrevo porque é uma forma de eu deixar minha mensagem. Talvez pareça meio piegas, né, falar isso. Assim, eu gosto de ter essa. Eu sou muito agradecido por ter esse dom de escrever, de expressar os sentimentos, de traduzir emoções em palavras, né? E também escrevo como um trabalho, né? Eu tenho muita vontade de que isso se tornar uma coisa cada vez mais grande, né? De ser reconhecido. Eu sou uma pessoa que gosta de reconhecimento, eu não vou negar. Eu gosto eu amo ser elogiado. Eu gosto que as pessoas, quando eu vejo que a pessoa fica satisfeita, fica feliz, eu vejo que a pessoa está sentindo prazer lendo o texto meu, eu também sinto prazer. Então, é uma coisa difícil de explicar. Então, talvez eu escreva por isso. Desse mercado tão caótico que é o mercado do livro, né? E pequenas editoras já fechando por causa da pandemia, a gente vendo um governo que não apoia realmente a cultura brasileira, né? Pode ver agora que está correndo um risco aí do livro sofrer assim mais do que já sofre, né? Mais um imposto vindo em cima do livro. Cara, como que você vê tudo isso, né? Você vê todo esse contexto como um escritor, como um criativo, como um pensador, né, desse mundo atual, porque nós que somos escritores, a gente pensa sobre o que está acontecendo o tempo inteiro e a gente tenta colocar na nossa literatura algo, né, que reflete sobre isso, né, as nossas angústias, a nossa não aceitação desse mundo que não é ideal. E como você vê tudo isso? Então, é de indignar muito, né? É, na verdade, assim, a arte, a cultura parece que sempre sofreu, né? Eu acho que nunca foi fácil você ser dessa área que acaba, depois do final, sendo a área que salva as pessoas, né? Que dá prazer, que a área que aconchega, que às vezes muita gente tem a razão de viver nisso e muita gente que consome, né? Ela tem um momento de acalento ali e é muito triste a gente estar vivendo essa situação atual no Brasil, né? Dessa falta de interesse governamental, de além de não ter investimentos, né? De a gente ter essa queda constante de ministros, né? De a gente entrar no assunto da política complicado, né? E né, não ter um projeto claro e ainda mais você ouvir baboseiras no sentido de que só a elite consome literatura, o que é uma mentira muito grande, né? Muita gente consome, mais do que imaginamos. Às vezes a gente pensa que a leitura é uma coisa muito fechada, mas a gente nunca viveu um tempo em que se lê tanto quanto agora. Mas, pois a gente vê no período que mais se lê e a gente vê que tem um governo que ele não tem noção da realidade, né? A gente tem aí né, Guedes, o Bolsonaro, dando nome aos bois, não tem noção da realidade. Eu acho que nosso ministro da Economia e da Cultura, eles não têm. Tá tendo um ministro da Cultura, não sei se caiu,
sempre tá caindo e entrando. Não, Tu tá tem perdido. ministro tem um ministro lá, mas Eu tô perdido. É é o porque teu eu caio, ministro. um adora o nazismo, outro É, tem um aquela lá, coisa, tem um lá. aquela- esse show de horrores, esse circo, né? E é uma coisa perdida, não tem um plano, não tem. Além de não ter plano, aí vem com essa de tirar os recursos, né? Tirar a isenção que a gente tem direito, né? Já é caro, a literatura é uma coisa difícil, processo que envolve do escritor ao a editora, a gráfica, a quem divulga, é um processo complexo, é um processo caro. Eu sei que Sim, muita gente sim. entende disso, muita gente às vezes coloca, mas o livro é caro, mas é porque é um processo complexo, e muita gente às vezes só pensa na hora de ler o prazer da literatura, mas como se isso tivesse que ser dado gratuitamente. Sim. E não é verdade, é um trabalho como qualquer outro, né? A gente como escritor, a gente sabe, é complexo, né? Você senta, você bate a cabeça, você escreve, você passa madrugadas, você discute a história, E né? não O acaba editor, só na escrita, né, Alexandre? Só te interrompendo um pouquinho, fazendo conclusão do que você está dizendo aqui. Tipo sim, assim, claro. só não acaba na escrita, né? A escrita ela é o começo, né? Nós escritores, somos o produto essencial, né, do mercado do livro. Mas só que não envolve só a gente, envolve toda uma gama de profissionais. É igual na editora tradicional, né? O escritor, quando está na editora tradicional, sabe qual é a vantagem dele, Alexandre? A vantagem dele é que ele não vai arcar com nada. Se o livro não vender, esse aí já é um problema da editora, entendeu? Se o livro encalhar, é um problema da editora, não um problema do autor, né? Então, assim, eu confesso que direitos autorais, que são, tem editoras que pagam 10%, né, de direitos autorais, tem editoras que vão pagar um pouco mais, ou assim, tem editoras que podem chegar a pagar até 12% de direitos autorais, mas o normal é 10% nas editoras tradicionais, né? Mas nesse ponto, o autor não arca com nada, entendeu? Não arca com nada. Então, Pois assim, é. é um mercado difícil, é um mercado complicado, mas eu acredito que também não é um mercado impossível, que só tem a crescer. Sabe por quê, cara? Cada vez mais você vê grandes multinacionais vindo para o Brasil, investindo no Brasil nessa área. Um exemplo é o audiobook, que está sendo, que é um dos nichos do livro em si, né? Eu chamo muito de. Fugiu a palavra agora, né? É a palavra que eu uso muito, e fugiu ela. Mas esse ponto entre empresas vindo de fora, tipo, por exemplo, audiobook, né? Investindo em audiobook. Ah, tá. O agregado. O audiobook é o agregado do livro, né? Aí quando você lança o seu livro, né, por exemplo, você tem outro agregado. Você pode fazer canecas com frases, você pode fazer camisetas, você pode criar um quebra-cabeça, criar um agregado e aquele seu livro se tornar não só um livro, mas uma marca que gera outras coisas, outros agregados. Pode um Pois exemplo. é. Oi? Na literatura tem todo o multiverso da cultura pop, né? Sim. E é importante, eu mesmo uso o meu livro, né? O meu livro tem camiseta, tem caneca, né? Tem os produtos aí. Só que, assim, voltando àquele assunto da governamental, né? Tirando essa isenção do imposto, né? Torna mais caro ainda todo o processo e acaba que, porque assim, eu vejo, lógico, é muito importante o, o e-book, o audiobook, como você citou, Eu não falei do e-book, né? Tem o e-book ainda. de citar, de conectar. Só porque eu acredito que o escritor, o escritor, ele precisa do livro físico, do livro tradicional, do material dele, para ele poder trabalhar. Como é que eu posso dizer? Parece que esse tipo de obra ainda está um pouco. Vai chegar, mas eu acho que anda junto. Eu não acho que o e-book, o audiobook exclui o livro físico. Porque o livro, para mim, ele tem uma concepção diferente da música, por exemplo. Que a música veio, né, a música digital, e acabou com o CD, né, com o álbum. Mas eu vejo até como um escritor
novo que está buscando mercado, eu vejo que se eu tivesse só entrado na parte do e-book, por exemplo, ou do audiobook, eu teria muito menos chance, provavelmente eu não teria lucrado nada do que eu lucro com o livro físico e com esses conteúdos, como você falou, camiseta e tal. Mas é assim, na minha forma que eu tô do como eu tô podendo tratar o mercado. É lógico que tem gente que vai lá e lança um e-book ou lança só coisa e consegue estourar. Às vezes uma pessoa lá no Wattpad consegue. Mas eu acho que é muito menos pessoas conseguem ter mercado e alcance nesses formatos ainda do que no físico, entendeu? Na minha concepção como escritor. O livro, o escritor, ele consegue sobreviver muito tempo, né, da forma tradicional ou às vezes independente, né, com uma editora que ele tem parceria, até ele conseguir talvez, né, alcançar esse mercado. Só que aí vem o outro link, que é você ter seu livro e mandar, né, tem as produtoras, né, igual você pega a Netflix, o Prime Video, a Amazon, a maioria das séries que tem no Prime Video são baseadas em livros, né, em livros clássicos, em livros novos que estão conseguindo ganhar o mercado. Mas é como eu disse, ainda no mundo, no geral, é porque a gente fala no Brasil, porque no Brasil é tão caro Sim. o processo todo para você ter o livro físico, que aqui no Brasil está parecendo lindo focar mais no e-book e no audiobook e outros formatos. Porque o Brasil meio que força isso por ser caro demais. Mas Sim. quando você pega nos Estados Unidos, na Europa, lá eles ainda, é até difícil de acreditar, mas acontece hoje ainda lá, de autores novos, os caras pegam e investem. Você apresenta um livro, se a editora gosta, ela te adianta US$ 10.000, US$ 12.000. Isso aí eu vejo agora, esses casos, eu Sim, não, mas no Brasil pesquiso, acontece, ô Alexandre. Igual, vou te dar um mas é exemplo. muito, Muito é pouco. quase, Aham. Eu vou te dar um claro. exemplo. O Rafael Montes. O Rafael Montes teve um livro dele mesmo que teve a opção, entendeu? Eles deram um adiantamento para ele, né? E aí Mas ele aí é teve. igual eu te falei aquela hora. Aham. Aqui é tipo assim, é o um do um, é tipo assim, é Sim, mais sim. difícil que jogador de futebol. E É, nesse outro sentido que eu falei, é mais fácil, tem um intermediário, que é você conseguir sobreviver no meio do jogo, entendeu? Você não é famoso, mas você já consegue ter um mercado. verdade. Agora, se você tem esse outro âmbito, você não tem um mercado. Você só consegue se você for o que estoura. Sim, Então, né? Enquanto no passado da literatura sempre teve o mercado intermediário de escritor ser um trabalho, como o cara que trabalha de garçom, o cara que trabalha de entregador, ou o cara que trabalha no escritório de uma empresa. O escritor, o certo dele é ele ter esse mercado dele, essa valorização de ser considerado um trabalho, o que é uma coisa que agrega à sociedade. Só que aqui no Brasil, o escritor está de um jeito que ele só ele só consegue sobreviver se ele estourar. Não existe esse meio, entendeu? entendi. Eu posso te falar essa crítica, porque eu vejo que em outros lugares tem esse meio, e aqui no Brasil é impossível ter, por causa de todo esse processo que sai caro e agora eles querem piorar mais. Alexandre, para a gente finalizar a nossa conversa, que foi bastante interessante e produtiva, eu quero te pedir para você me indicar um livro, um filme, uma série. Como você é músico e é apaixonado por música, compõe também, se quiser indicar alguma música, uma banda, pode inserir aí para a gente. Ah, sim, então, vou indicar o livro 1984, do George Orwell, que teve uma grande inspiração para mim no Evangelho da Solidão e está extremamente atual. Na verdade, até em 2020, acho que foi o livro mais vendido do Brasil, né, na Amazon. Não, não do Brasil, no Brasil, né? Muito interessante. Vou indicar a série Black Mirror, na Netflix, que é uma série antológica, né? Cada episódio é como se fosse um conto, né? E que eu também abordo no meu livro. Vou indicar, já indiquei livro, série, filme. O filme, eu vou indicar o filme O Efeito Borboleta, que é um filme que eu gosto muito, que ele é antigo já, né? Ele é com é o Evan, né, que ele atua lá. Ele é sobre viagem no tempo, mas é legal porque ele mostra essa questão de como o passado influencia no futuro, pode influenciar, eu acho interessante, né, a teoria do caos. E música, então, ou banda, vou indicar, tem uma banda que eu gosto muito,
que é a banda Pixies, né? Tem uma música deles que eu gosto muito que chama Hey, é uma das minhas músicas preferidas. É uma banda de rock alternativa. Ela é muito boa, principalmente as letras. Mesmo se a pessoa não curte rock, eu acho interessante ver as letras, as traduções, porque eles abordam de tudo. Eles abordam alienígenas, conspirações, seitas, política, romance. Mas é um romance visceral, então ouçam Pixies. É a banda que influenciou o surgimento do Nirvana, era a banda preferida do Kurt Cobain. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade, valeu demais, Raik, participar do seu podcast. Espero ter outras oportunidades aí. Valeu demais, obrigado aos ouvintes aí, né? Comprem meu livro, acesse meu Instagram aí, o @alexandre.escritor, e a gente troca uma ideia lá.